Quando a pessoa consegue fazer sucesso é porque ela já errou muito e não desistiu. Então fica a impressão de que só você deu errado. Não acredite em sucesso milagroso, em sucesso instantâneo. Você tem a impressão, às vezes, de que todo mundo está dando certo, está fazendo sucesso, está vencendo na vida, menos você? Você tem essa impressão? É que quando a pessoa faz sucesso, ela se dá bem, ela faz isso em público, ela compartilha o sucesso. Mas quando a pessoa fracassa, quando dá errado, ela chora em particular. Então você não fica sabendo. Então fica a impressão de que só você deu errado. Não, é você e todo mundo. Porque quando a pessoa consegue fazer sucesso é porque ela já errou muito e não desistiu. E a maioria desiste. As pessoas bem-sucedidas que você admira hoje são um conjunto de coisas que deram errado. Só que o problema é que você só vê o resultado final. O problema é que você ignora todo o processo e só vê o acerto. Mas o sucesso, ele não é linear. Ele não é uma receita de bolo. Muitas vezes, para um acerto, tiveram, 10 tentativas frustradas. E sabe por que isso engana tanto a gente? Porque nas redes sociais, ninguém mostra os bastidores realmente. Você acha que vê de tudo, mas você só vê o recorte, só vê aquilo que as pessoas querem mostrar. O dia que deu certo, o prêmio, a conquista. Então, não se compare, porque o seu processo ele não vai ser igual ao de ninguém. E sim, você vai errar. E vai errar muito mesmo antes de acertar. Mas é justamente os erros que vai te preparar para acertar grande. E deixa eu te dizer, o sucesso que você tanto admira, ele é um total de falhas. Mas a diferença é que mesmo nos dias difíceis, mesmo errando, eles não desistiram. O sucesso é o alvo e ele está aqui em cima, ó. Sucesso é o objetivo e nós estamos aqui embaixo. E essa escada que nos leva até o sucesso, cada degrauzinho dessa escada é uma tarefa que você tem que realizar, é uma etapa que você tem que ultrapassar para chegar nesse sucesso. E aí, se você já tinha realizado algumas tarefas que já tinha te colocado ali, ó, no meio da escada, e você fracassa, você tem duas opções: desistir e voltar a escada todinha, voltar a ficar lá embaixo e, portanto, bem longe do sucesso, ou aprender com aquela derrota, corrigir o erro e continuar subindo os degraus. Cara, foque no degrau que está à sua frente e não em toda a escada. Degrau por degrau você vai evoluindo. E comemore cada vitória, cada subida. Continue subindo sem parar. E às vezes, cada degrau é uma derrota, é um fracasso. Às vezes você sobe 2 ou 3 degraus e lá vem a derrota. Às vezes a derrota é de degrau em degrau. E cabe a você determinar se você quer continuar subindo os degraus ou desistir. Quem sobe todos os degraus vai ter sucesso. Não é sorte, não é fácil. Todos nós podemos atingir o objetivo de ter sucesso em alguma coisa ou em muitas coisas, desde que a gente consiga subir esses degraus. Você sabe como é a escada que precisamos subir para alcançar a felicidade e o sucesso? Eu vou falar dessa escada, mas de cima para baixo. Sabe que antes de ser ótimo, você precisa ser bom. Antes de ser bom, você precisa ser médio. Antes de ser médio, você precisa ser ruim. E antes de ser ruim, você precisa começar. Então não espere ser ótimo para começar. Não espere ser o melhor para começar. Para não ter problemas nessa escalada, você tem que começar sempre por baixo. Sempre pelo primeiro degrau, que é começar. Vamos subir essa escada? E toda vez que você erra e aprende com o erro, você subiu um pouco mais. Tem gente que acha assim, eu caí, eu despenquei. Não, você não caiu e despencou, você aprendeu que aquilo não dá certo. Então você vai já tentar de uma outra forma. A gente não pode desanimar. A diferença entre o fracasso e o sucesso tá na quantidade de vezes em que a pessoa persistiu. Porque se você insistir, uma hora vai dar certo. Se você parar, não tem como dar certo. Você desistiu, você abriu mão de um sonho, abriu mão de um objetivo. Então, ao invés de
você chorar quando você tiver um fracasso, tenta comemorar. Talvez comemorar não seja o termo certo, talvez não seja exatamente o comemorar. Tenta enxergar de uma maneira positiva que aquele erro você já não vai cometer mais. Aquilo já te serviu de quê? De experiência. Experiência que vai te aproximar da vitória. Tô aqui fazendo o meu crochê, que é uma coisa que eu faço desde a infância. Já tem, portanto, uns 50 anos ou mais que eu faço crochê. Você sabe quantas vezes eu erro? Isso aqui é uma tentativa que deu errado. Isso aqui, ó, é uma linha que eu ainda nem tentei, nem comecei a fazer. E essa daqui é a bolinha do fracasso. Porque se ela tá nesse formato é porque eu já crochetei, já deu errado, eu desmanchei e tenho que recomeçar. E aí ao meu redor eu tenho várias bolinhas, várias tentativas, vários pedacinhos, ó, de testes frustrados. E uma peça que já está aqui bem encaminhada depois de muita tentativa. E aí eu uso esse aprendizado do crochê para entender que a vida é desse jeitinho. Que cada testezinho que a gente vai fazendo, ó, vai chegar no esboço. Cada tentativa frustrada vai chegar numa peça quase concluída. E não duvide que já já essa peça vai estar pronta e eu vou estar divulgando, porque eu tenho um canal, né, de videoaula de crochê. E isso vira encomenda, isso vira videoaula, isso me traz receita, me traz satisfação. Meu canal de crochê está com 100 mil inscritos, que sucesso! Esse sucesso só conquisto porque eu não desisto. Tentativas, erros e acertos. Tente uma vez. Fale uma vez. Não se importe. Tente novamente. Fale novamente. Mas desta vez, fale melhor. Inclusive, o fato de eu estar aqui falando com você com tanta desenvoltura sobre erros e acertos é porque um dia eu me pus a enfrentar a câmera. Há 7 anos atrás, em 2019, eu me pus a enfrentar a câmera e falar. Não foi fácil. No começo foi difícil, desconfortável, mas eu tinha uma vontade, eu tinha um sonho. E olha aqui, olha eu aqui, falando com você, com essa desenvoltura, com essa facilidade, sem roteiro. Prefiro falar assim, abertamente, aquilo que vem da minha alma. Deixa eu te contar uma coisa. No caminho para o sucesso, a regra é sempre a mesma. Enquanto você só sonha, corre atrás dos seus objetivos, muita gente vai duvidar de você, vai te criticar e até fazer você se sentir frustrado, como se nada do que você fizesse fosse o suficiente. Mas a história muda completamente quando você chega lá. Quando o sucesso aparece, os mesmos que te criticavam passam a te seguir. E os que duvidavam de você passam a te elogiar. E aqueles que fizeram você se sentir pequeno serão os primeiros a aplaudir as suas novas conquistas. A regra é simples, continue, mesmo contra todas as possibilidades. O sucesso ainda é a melhor resposta para quem não acreditou em você. Quando você olhar uma pessoa de sucesso, tenta não ficar só imaginando que aquilo foi fácil. Quando a pessoa diz, eu cresci, eu evoluí, eu venci, eu fiz, leia nas entrelinhas. Eu tentei, eu fracassei, eu não desisti, e eu tentei de novo, e fracassei de novo, e não desisti de novo, tá? Porque é só assim. Geralmente as pessoas fazem parecer que foi tudo fácil, principalmente quando querem te vender uma mentoria, um curso, alguma coisa que você tenha que pagar para ter o sucesso daquela pessoa. Aí então que ele vai fazer parecer que acordou num dia e no outro dia já tinha conquistado tudo isso. Não é não, tá? Não acredita nisso. Não acredite em sucesso milagroso, em sucesso instantâneo. Não vou dizer que isso não exista, mas é difícil. Todas as pessoas que chegaram ao topo chegaram através de uma jornada constante, firme, choraram muito, mas conseguiram alcançar os seus objetivos. O sucesso é um preço caríssimo. Poxa. É um preço caro. Outro dia eu estava brincando que o sucesso é uma escada. E uma escada que deve ter para mais de 10 degraus, mas é assim, frustração, erros, dificuldades, inveja, traições, isso tudo está nos degrauzinhos. Mas aí quando você chega lá, todo mundo quer o teu lugar, mas não sabe o degrau que você pegou. Então você também tem que subir esses degraus se você quiser ser uma pessoa com sucesso, seja lá qual
qual etapa for da sua vida, não importa, eu estou falando aqui em sucesso, que pode ser sucesso na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, em algum sonho que você quer realizar, desde as coisas mais pequenas, tá? Desde as coisas mais pequenas até as mais grandiosas. É luta. E eu levo muito a sério os meus objetivos. Eu não costumo desistir, tá bom? Uma das coisas que eu tenho orgulho de ter conseguido fazer, e já falei aqui, é que há 2 anos e meio atrás eu comecei a aprender inglês sozinha, assim, por conta própria, na internet. porque eu queria entender inglês sem legenda, porque eu queria cantar. E hoje eu consigo cantar as músicas que eu gosto, eu consigo entender o inglês com a legenda em inglês. Ainda não tô assim de entender, só ouvir falando assim, sem a legenda, mas eu não preciso mais de legenda em português, tradutor, eu consigo entender o inglês com legenda em inglês, e se for falado mais devagarinho, até sem legenda. Já consigo falar também. Olha isso. E eu tenho 60 anos, eu não fui a nenhuma escola, foi por minha conta. Então pensa que se eu conseguir, você também consegue. Se eu fiz uma faculdade online com 50 anos, consegui, você também consegue. Se eu aprendi inglês com quase 60 anos, por conta própria, assim, ó, sem escola, sem professor, você também consegue. Se eu faço crochê desde pequena, sem nunca ter ido na escola, e consigo fazer profissionalmente, com excelência, e consigo dar aulas, tenho alunas, você também consegue. Tudo que a gente quer, a gente consegue, mas não é sorte. É valorizando cada fracasso, cada derrota. O fracasso, a derrota te ensinam mais do que o sucesso. Te ensinam a ser perseverante, resiliente e admitir que a gente não consegue nada fácil nem de graça nessa vida. Tudo é luta, tudo é sacrifício, tá? A próxima vez que você olhar o sucesso de alguém e dizer assim, mas também ela consegue porque a vida foi fácil para ela, porque as oportunidades, porque as pessoas, ou qualquer coisa assim, para e pensa, opa, eu estou desmerecendo o esforço dessa pessoa. Para com isso, tá? Ao invés de ficar olhando o sucesso do outro e tentar desmerecer, cuida do seu sucesso. Você vai ver que você consegue, tá? Amigas, vem cá, pausa reflexiva aqui rapidinho. Vocês sabiam que falhar é luxo de quem faz? E criticar é um hobby de quem não tem coragem de fazer. Minha filha, é só você reparar. Quem critica é sempre aquela pessoa que não tem coragem de fazer o que você faz. Então por que deixar de fazer por conta de críticas? Então entenda que mesmo falhando, falhar faz parte da vida, né? Você não pode abrir mão de fazer suas coisas não, só por conta da crítica do outro. Porque certamente quem tá criticando é porque não teve a coragem que você teve, entendeu? Fica aí a reflexão para vocês. Se você tá gostando dessas conversas, desse bate-papo, não deixa de comentar, não deixa de falar para mim o que você tá achando dessas conversas e até, quem sabe, me sugerir novos vídeos, novos temas, porque tá sendo muito prazeroso para mim vir aqui falar com a câmera. Mas eu queria saber, tá sendo prazeroso para você também me ouvir? Conta aí, vai, conta aí. Posso falar alguma coisa? Não. Ok. Pra mim é não. Ok. Acho que nós estamos errando. Vamos deixar ela falar? Tá bom. Isabela! Vem cá. O que você queria falar? Eu entendo o que vocês falaram. Eu acho que talvez eu não tenha maturidade, mas eu queria muito poder obter essa maturidade aqui com vocês. Porque o que eu acredito que o MasterChef faz é transformar um cozinheiro num chefe. Mas eu cozinho desde os 12 anos. Eu entendo de comida um pouco. Só que eu tenho 31 anos. Então essa é a oportunidade que eu tenho para chegar lá. Isso é um sonho que eu deixei de lado, né? Então é isso. E se você sair daqui só cozinheira, uma boa cozinheira? Eu vou ficar feliz de qualquer forma. É a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, é cozinhar. Mas eu realmente quero ser chefe. Só que eu acho que esse é o caminho que eu tenho. Para. Vem pegar um avental. Poxa vida. A gente vai te dar essa oportunidade, mas você tem que demonstrar firmeza. Não é só cozinhar bem. O novo MasterChef do Brasil é Isabel.